Boa noite, amigos do YouTube, do Facebook da Banda Rosas. Começando mais uma edição do Pô de Rosas, aqui pelo Facebook, pelo YouTube, como já comentei. E vamos direto aos nossos apoiadores e parceiros, entre eles a Lasberg, que além de patrocinar e apoiar aqui o Pô de Rosas, também é um patrocinador do uniforme do Rosas na Copa Rosas. Acompanhe a Copa Rosas, próximo jogo dia 7 de novembro, terça-feira à noite, às 21 horas, aqui no nosso canal do YouTube e no Facebook também. Vai ser Banda Rosas versus Pandora. Um desafio muito legal. Também os amigos da Audience. A Audience é uma plataforma completa para a gestão dos plays de artistas e escritórios de música. Ali você pode acompanhar em tempo real aonde a sua música, a sua obra está tocando, em tempo real. E isso facilita muito para você ter o controle da sua carreira. Faz o seguinte, vai no site audience.io, audience com Y no final, .io, audience.io, e lá você consegue fazer um teste gratuito. E se você falar que ouviu falar da audiência aqui no Pô de Rosas, você tem desconto em caso de alguma assinatura. Um abraço aos amigos da Audience, ferramenta importantíssima que nós do Rosas utilizamos todos os dias. Estilo Arte, a rapaziada que faz a personificação dos produtos do Rosas. Faça um orçamento com a Estilo Arte, vá no Instagram, Estilo Arte, procure lá. Vogel Contabilidade, Estrelate, que é o doce de leite premiado aqui de estrela para o mundo. E a gente está quase chegando no fim de mais uma unidade aqui do doce de leite da Estrelate, que é fantástico, maravilhoso. Você tem que provar, feito com apenas 3 ingredientes, é um doce de leite artesanal, então a qualidade é ímpar, você tem que provar, nós somos fascinados e apaixonados pelo doce de leite da Estrelate, que é premiado em vários festivais. Também ME Terapêuticos. A ME Terapêuticos, ela tem uma parceria, ela trouxe o filtro de água aqui para a sede do Rosas. Essa água, por exemplo, eu peguei do filtro de água da ME Terapêuticos. Livre de cloro, de metais pesados, ele realmente deixa a água como precisa para fazer o melhor para o seu organismo. Eu indico muito o filtro de água da ME Terapêuticos. Eu tenho em casa, tenho aqui na sede do Rosas, é importante você ter água de qualidade e confiável no seu dia a dia. Além de você economizar a longo prazo, porque você com um filtro não precisa comprar toda hora água mineral. Você pega a água da torneira mesmo, passa pelo filtro e a magia acontece. Você tem água pura, ainda com a parte de alcalina também, que vem junto. O filtro é muito completo. Fala que você viu aqui no Pô de Rosas também falar do filtro de água da ME Terapêuticos. O telefone está aqui no comentário do vídeo. Chama nesse WhatsApp que está no comentário do vídeo e você tem desconto com a ME Terapêuticos no filtro de água. É saúde para você. Gente, hoje eu vou conversar com a minha amigaça, parceira de projetos, de trabalho. E hoje eu vou ter o privilégio de entrevistar ela e bater um papo com minha grande amiga, irmãzaça, queridona, Dirce Becker Delvin. Bem-vinda ao Pô de Rosas, Dirce. Olá, olá, olá. Ah, tô acostumado a ouvir esse olá, 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 lá na Rádio Independente, no programa Sala de Espera, nas palestras, shows que a gente faz sul afora, que a gente É faz estado verdade. e região sul afora. Quem sabe em breve Brasil afora, porque não É, sonhar não por que custa nada. não? Que bom te ter aqui, Dirce. Ah, tem que apresentar a Dirce também, é claro. Além de jornalista, ela é escritora, é psicoterapeuta, psicanalista clínica. Se eu te falar alguma coisa errada, me corrige, Dirce. Ah, tantas coisas que rodeiam a Dirce, assim, que a gente fica orgulhoso de sempre falar isso tudo. E a gente aproveita também nas viagens para ter uma consulta grátis com a Dirce. Mas a Dirce que né, tem várias áreas de atuação
E é isso que vamos conversar aqui, Dirce, sobre você. Tudo bem? Tudo muito bem. És da onde, Dirce? Eu cresci em Rui Barbosa, Canudos do Vale. Rui Barbosa não pertence a Arroio do Meio ou é outra Rui É Barbosa? outra Rui Ah, Barbosa. outra Rui Isso, Barbosa. à época pertencia a Progresso, hoje pertence a Canudos do Luz Vale. do Vale. Isso. Uhum. E você morou no interior mesmo, Dirce. Conta pra gente como é que era a sua vivência de infância até 8, 10 anos. Nos dê um norte, assim, de como era o seu ambiente familiar nesse período. Eu não tenho dúvidas, Nando, de que é o lugar mais lindo do mundo. Quando viajo, sempre digo, mas Canudos, Rui Barbosa é belíssimo porque é o lugar da minha infância, né? E realmente bastante. A época não tinha naquele lugar nem energia elétrica. Olha só. Então, mas eu olhava para a cidade de Estrela, dava para ver a cidade Estrela de um dado lugar lá, onde eu via então as luzinhas. E eu sempre pensava, um dia eu quero ir naquele lugar onde tem luzinhas. É mesmo, Dirce. Isso. Não tinha luz elétrica Não tinha em mesmo. toda a comunidade, né, naquele tempo, quando eu era criança. Uhum. E a escola, a gente caminhava vários quilômetros para ir à escola. Então é realmente aquela história que a gente ouve dos nossos familiares, assim, que muitos deles vêm desse período onde não eram todas as comunidades que tinham energia elétrica, saneamento básico. A escola, às vezes, era realmente afastada da Afastada, comunidade, né? sim. Isso tudo você viveu na pele mesmo, então. Isso que muitos de nós ouvimos ou até vivenciaram, né? Você viu na pele essa infância. Mas é boa essa infância, né, Dirce? Sem dúvida. Como é que é o balanço assim que você tem? É positiva, né, para uma Ah, eu criança? sou grato por tudo que eu vivi lá. Eu penso que tinha uma família também acolhedora, pais que foram presentes. Eu sempre penso que isso me marcou muito. Meus pais contavam muitas histórias. Eu aprendi a ler muito cedo. Quem nos alfabetizou foi a nossa mãe. E vê só, lá não tinha um livro, a gente não tinha um único livro na nossa casa, a não ser a Bíblia Sagrada. E a nossa mãe, então, ela, de tanto que ela queria que a gente lesse, que a gente estudasse, ela sempre dizia, Nando, tem um jeito de vocês mudarem de vida, estudando, Que lindo. lendo. E por isso, muitas vezes, eu lembro bem que ela vinha para a cidade e ela pedia revistas velhas, revistas usadas. Eu penso hoje que ela ia aos consultórios médicos, onde ela via revistas, salões de beleza, talvez, Querida. e ela pedia revistas e trazia para casa para a gente conseguir ler. E de lá também que eu comecei a ter, então, um gosto pela arte, pela música, porque tinha nessas revistas fotos de artistas. E assim, Ah, primeiro a mãe contava para a gente quem era, então, essa pessoa que aparecia, mas aos poucos, justamente por querer saber o que tinha escrito, é que meu irmão mais velho e eu, foi ele quem cresceu comigo, o Álvaro, ele mora em Taquara hoje, a gente queria ler para saber o que tinha naquele texto. E eu dizia, então, como ela também lia a Bíblia para a gente e ensinava para a gente como, enfim, se escrevia, se lia, era através da Bíblia, que era o livro que tinha lá. Eu lembro bem que ela ia para a roça e a gente caminhava atrás dela dizendo, mãe, lê isso para a gente. E ela dizia, aprendam a ler, que vocês vão conseguir ler sozinhos. O mais interessante é que depois, quando eu comecei a ler as passagens bíblicas, com 11 anos eu fui para o colégio de irmãs, e lá, então, enfim, era uma questão bastante presente, eu vi que muita coisa não tinha nas histórias. A mãe, ela enfeitava com mais detalhes, eu acho que para que a gente gostasse mais, né? claro, olha que Ela querida. inventava adereços e tal, né? Outras ocorrências. Ela fazia assim como Muito imaginário, assim. lúdico, né? Isso, Fazia o que querida. legal. E isso Sim. fazia vocês de repente ficarem mais ligados na história, né? Claro, porque a gente caminhava atrás dela dizendo, mãe, lê pra gente. A mãe trabalhava em casa, na lavoura, e então ela dizia, vocês aprendam a ler, que vocês vão conseguir ler sozinhos quando eu não estiver em casa. Isso penso que foi grandioso, essa fala da nossa mãe, muito potente, assim, querendo que a gente estudasse. Sim, Né? sim. Eu acho que não tenho dúvida de que eu trago isso comigo, esse desejo de querer saber, de gostar muito de ler, de querer estudar. Toda a caminhada que eu fiz na área intelectual, eu devo à minha mãe. A mãe não estudou, mas ela foi uma grande incentivadora. Aí eu quero fazer um parênteses para você colocar, desfilar para nós
o seu currículo, porque quando você fala assim que a sua mãe despertou em ti, Dirce, essa vontade de querer aprender. E que se você parar para pensar, que lindo esse gatilho que ela colocou na mente de vocês. Aprendam vocês que vocês vão poder fazer sozinhos, né? Sim. Querendo ou não, ela colocou um gatilho positivo de vocês se interessarem e irem atrás, né? Em busca. A tua caminhada, só para o pessoal se situar na parte de... Você foi professora um período também. Enfim, coloque o seu currículo, que na verdade nem eu sei ele por completo, Dirce, seu currículo, mas você é formada, pós-graduada. Coloque esse currículo, por gentileza. Eu sou jornalista, formada pela Unicinos. Depois eu fiz pós-graduação em marketing e comunicação. Mais tarde eu fiz, então, formação em psicanálise clínica na Sociedade Sul-Brasileira de Psicanálise em Porto Alegre. E depois eu fiz faculdade de psicologia e também fiz mestrado em comunicação social. Realmente valeu a pena aquela frase da sua mãe. Eu sempre fui curiosa, eu estudei moda, estudei estilismo de moda. Sério? Eu acho que sou alguém que eu quero saber as coisas. Sim, Eu tenho sim. gosto por querer saber. Prazer por saber. Não penso que não é a questão da titulação, como eu Não, sempre não. digo, meu pai sempre dizia, um homem muito simples, muito sábio, ele dizia, se tu estudares, enfim, se tu conquistares um espaço intelectual, cultural e até financeiro, mas se tu não souberes ser simples, se tu não souberes conversar com todas as pessoas, aquilo não faz sentido. Então, não é essa a questão é dizer que eu penso que muito partiu de casa isso. Sim. Mas se hoje eu estou nessa, enfim, na profissão que eu estou, como jornalista, trabalho na Rádio Independente há 23 anos, tenho consultório também de psicologia, psicanálise, mas eu comecei, Nando, como servente de limpeza no hospital, trabalhei em fábrica, trabalhei como empregada doméstica, trabalhava no verão, nas férias, na casa de famílias como empregada doméstica, porque ganhava 2 salários. Ah, que legal. Mas essa Então, questão do parênteses que eu fiz, né, para colocar o seu currículo, foi no sentido de destacar essa fala da sua mãe, né? sim, sim. A gente sabe que é importante. O título, ele acaba sendo um pequeno, não sei se troféu é a palavra, mas um troféu daquilo que você conquistou, do Sem estudo, dúvida, o né? currículo, né? Eu lembro que quando eu fiz jornalismo, na primeira semana, depois recebi um envelope e tinha escrito para a jornalista Dirce Becker Ah, Delving. não, Eu é. falei, nossa, sou É jornalista, uma tenho... conquista. Está comprovado perante as leis que você tem aquele E estudo, realmente, para aquele... quem faz, né, estuda, sabe que exige sim esforço. Eu Sim. até sempre digo para as pessoas, né, para as pessoas que se formam no dia da formatura, quando executam o hino nacional, te lembra que nesse momento tu és um campeão, porque ninguém pode estudar por ti. Ninguém É, pode se formar por ti. ninguém. Tu mesmo tens que fazer esse caminho. É impossível. Até pode ter tido ajuda, mas as provas, enfim, as pesquisas, não tem como um outro ter feito para ti o tempo todo. Então, tem ali um grande mérito teu, sem dúvida. É a pessoa com ela mesma, É, consigo mesma, né? é, Voltando lá para a infância, então, essa questão da sua mãe, eu vejo, a gente conversa muito na estrada, ele disse, é. muito antes do programa da sala de espera, depois, no dia a dia, no Whats. Na viagem, então, muitas conversas na Horas, às van. vezes, horas. Às vezes a gente está brincando do que nós não É, falamos mas ainda. esse programa hoje aqui vai ser uma forma onde eu vou conseguir organizar as informações que eu sei até então sobre a sua vida, né? E aquelas que eu não sei também. Então, voltando para a parte da infância, Rui Barbosa, Canudos do Vale, não tinha energia, saneamento, aquele interior mesmo, raiz, o interior raiz Era de... curioso porque as conversas que tinham, eu me lembro, meus pais compraram um rádio quando eu tinha 7 anos. Até então, para a gente ter acesso a uma folha de jornal, era quando a gente ia na venda,
no armazém e comprava sabão em barra, né? Aham. Que comprava para lavar as roupas de domingo, Era o sabão Costa aqui de Estrela, será? Não se eu lembra? não lembro, eu lembro que era um sabão, então, amarelo, e que a mãe pedia para comprar para roupas boas, porque a roupa do cotidiano lavava com um sabão feito em casa, né, de sebo. Ah, sim. E aí esse sabão vinha enrolado numa folha de jornal, e a gente ficava com aquela folha em casa, vendo a foto que tinha e o texto que tinha, né. E aí eu lembro que as conversas das pessoas eram sobre tempo, sobre plantação. Quando eu disse antes que meus pais contavam muitas histórias, é porque as pessoas contavam histórias, elas lembravam de coisas do passado, que tinham vivido. Então, muito a conversa entre as pessoas girava em torno de saberes, de vivências, porque não vinham notícias, muitas notícias de fora, Sim, sim. né? É aquele palavreado ali da casa e dos vizinhos, no máximo, né? Isso. É, E isso. histórias de antigamente, né? É, Eu, por exemplo, sei muita coisa sobre meus pais porque eles contavam e porque eu perguntava também, tinha curiosidade. Eu hoje penso, muitas vezes os filhos não sabem sobre seus pais, não perguntam, os pais talvez não falam também. uhum. Muitas vezes a gente esquece de perguntar sobre si para os pais. Então, eu também penso que como é importante o filho perguntar para o pai como eu era quando eu era criança. Pergunta. Teus pais são as maiores testemunhas de quem tu eras. É Né? É verdade. precioso, eles têm um saber precioso. É. E a gente fazia muito isso. Eu lembro de cor histórias que eles contavam de quando eu tinha 2, 3 anos. Que legal, que legal. E Tem uma que vem na sua mente, uma história assim que você desse período? Ah, devia ser história de interior mesmo, assim, né? Ah, Tipo de eu. roça, de Não, eu plantação. lembro uma que é marcante, assim, que meus pais contam que devíamos, meu irmão e eu, termos uma missão linda no mundo, porque meu pai e a minha mãe estavam trabalhando, lavrando, e os bois fugiram. E o arado voou alto, e a gente estava sentado sobre uma pedra, meu mano e eu. E o arado voou, e ele picou antes de nós, voou de novo e picou no chão depois de nós. Ou Nossa, seja, se ele Deus. tivesse picado no chão sobre nós, enfim, teríamos morrido. Então, meus pais sempre dizem que tínhamos um anjo da guarda muito forte, porque vejam só, eu estava aqui com meu mano, o arado picou, voou no alto e picou depois de nós. Caramba, Essa Dirce, história não que eu lembro, sabia. devia ter 1 ano e meio, nem isso, era bebê ainda, mas meus pais levavam a gente para a roça desde muito cedo, como era com as famílias de interior, Sim, né? era assim normal, né? Sim. Sim. Essa história eu Nossa, lembro de olha coração, só. assim, Que é. legal. Avançando então na idade, eu me lembro que você contou em. Agora eu não vou saber dizer se era em viagem, se você contou em alguma das palestras que você deu, que nós estávamos por aí, sobre um recente agradecimento que você fez a um médico da capital, que eu acho que ele é da capital. Essa história, quando você contou, eu fiquei muito emocionado assim com a história. Tá. Você conseguiria contar ela pra gente? Que eu acho linda essa história. Bom, aqui dá para chorar, né? Eu acho que estamos aí para isso. É, na verdade, eu Quanto nasci. mais chorar, mais É, ibope dá. oh, eu nasci com estrabismo. A mãe disse que quando eu tinha umas 3 semanas, ela viu que tinha algo diferente comigo. Só que ela logo não sabia o que era. Ela percebeu que um dos meus olhos quase não aparecia, ele era estranho. E aí, talvez eu devia ter 2 anos e meio, por aí 3, ela me levou ao oculista. Ela sempre conta que ela engordou porquinhos, então, para conseguir me levar ao oculista. Ela nem falava português direito. Ela me levou ao doutor Catói, em Lajeado. E ele disse para ela que aqui em Lajeado não teria condições de fazer cirurgia para correção de estrabismo. Teria em Porto Alegre, no banco de olhos. E a minha mãe, enfim, ela nem falava português direito, mas escreveu uma carta para o banco de olhos pedindo ajuda, pedindo se alguém, como ela faria para que eu pudesse fazer essa cirurgia, porque o médico dizia aqui em Lajeado que eu teria que fazer com mais brevidade, porque eu corria o risco de perder a visão, especialmente de um dos olhos, né? Além disso, esteticamente, minha mãe se incomodava com isso, porque realmente era bem marcado o estrabismo. E ela mandou uma carta, eu já tinha 4 anos. Ela fez cola, eu tenho alguma lembrança disso, cola com farinha,
Eu lembro do envelope que foi comprado, ele tinha uma bordinha assim que parecia, era, acho que verde e amarelo ao redor. E ela mandou uma carta para o banco de olhos. E eu lembro que no final da tarde, quando ela tirava leite das vacas, a gente conseguia enxergar o ônibus passando longe da nossa casa, ele fazendo a volta. E aí, às vezes, ela dizia, eu acho que ele parou na casa comercial. Ela ficava Talvez, cuidando. Aham. talvez veio a carta. E vocês acreditem que um dia chegou a carta. Chegou, Dirce, que Porque, bênção. por, por alguma coincidência, também a minha tia Freira acabou indo trabalhar no banco de olhos. O Ah, universo ele é maravilhoso, a vida é linda, por isso eu é. digo que eu sou muito grata. Talvez tudo pudesse dar errado, mas deu tão certo. E veio uma carta e foi marcada a cirurgia. Eu lembro desses preparativos, ainda de ir a Porto Alegre, eu não falava nada em português ainda, talvez. 4 anos, 4 aninhos, Eu né? falava em alemão. E um médico se prontificou a fazer a cirurgia. E eu guardei o nome, porque era um nome muito parecido com o de Tiradentes. Joaquim José Xavier. Era o nome do médico. Nome forte, E eu bonito. gravei esse nome. E meus pais falavam desse Joaquim, desse médico que fez a cirurgia. Eu lembro certinho do pijama que eu usei naquele dia que minha mãe pediu para a costureira fazer, então, para levar junto e tal. E olha só, passados 50 anos, o ano passado, eu procurava por ele, porque um dia vi o Paulo Santana escrevendo sobre esse oculista. Paulo Santana, o É, repórter esse que faleceu? é É. isso, escrevendo sobre esse oculista. Mas isso fugiu do meu pensamento. E o ano passado eu comecei a procurar. E eu tenho um amigo médico em Porto Alegre que é cirurgião plástico. Eu converso volta e meia com ele, já foi meu médico também, né? O João Luiz Martins. E eu expliquei para ele, disse, olha, eu queria muito conhecer o Dr. Joaquim, conversar com ele. Ele fez a mediação desse encontro. E o ano passado eu pude ir lá visitá-lo no seu consultório em Porto Ah, Alegre. E que o consultório era num lugar muito próximo ao em que eu estive, então, à época. Vê só, ele não cobrou pela cirurgia, ele não cobrou pelas consultas de revisão. Eu soube depois que ele, inclusive, é um profissional, assim, premiado, com honrarias, por ter sido alguém que, ao longo da vida, fez muitos trabalhos voluntários. E eu fui uma dessas pessoas que recebeu esse benefício. Eu cheguei lá, ele ficou muito emocionado também. Eu disse, eu agradeço muito porque, graças ao Senhor, eu pude ver a vida, ver a que lindo. lindeza do mundo, É, eu pude estudar, que né? maravilha. Pude escrever livro. Eu fui muito grata. Eu disse, tenho uma família, especialmente porque eu posso ver. Que momento lindo da sua vida, Dirce, lá É, encontrar com ele. sim, lindo, foi um encontro lindo. Tenho as fotos até no meu Instagram publicadas e Eu ia chorar demais, eu ia arrebentar chorando. nós dois choramos, foi muito Mas lindo imagino. e Ah, ver só que pessoa abençoada eu sou, eu nasci com essa dificuldade, poderia pensar, mas alguém e que apareceu. lindo a sua mãe também, Dirce. Pô, com as limitações da época, né, que ela tinha, você falou mal sabia falar português, quem dirá escrever, então era difícil. E não estamos falando de pegar o telefone e ligar para alguém. É escrever num pedaço de papel na sua casa uma esperança e você colocá-la É, dentro de um ônibus e sabe-se é lá o que porque torcer, né? é porque eu mandava levava na casa comercial, era no Beno Troller, Ela Troller, hoje é a Arlete Fire, que é nosso ouvinte do Sala de Espera, o Jane, a Arlete, enfim, as pessoas da casa comercial entregavam no ônibus que levava as cartas para o correio. Imagina o percurso que uma Nossa. carta fazia e poderia ela não chegar ao endereço. E a minha Ela tinha tudo para não chegar. É. então, sabe que minha mãe, ela em 2013, ela teve câncer no cérebro. E eu lembro de uma cena sentada na Unimed, querendo ver se minha mãe teria direito a fazer quimioterapia pelo plano de saúde que ela tinha. E eu fiquei segurando aquela ficha e esperando minha vez de ser atendida. Minha mãe tinha um plano de saúde e eu pensava
que minha mãe seria muito precavida. Ela sempre foi muito assim, tanto é que ela ia atrás de todas essas questões, mas talvez ela nunca imaginasse que ela fosse ter um câncer. Então, talvez o plano que ela teria feito não seria um mais completo e queria contemplar esse tipo de tratamento. E eu segurava aquela ficha na mão, esperando para ser atendida. Eu lembrei da mãe. Eu lembrei que talvez a mesma inquietude que eu tinha naquele dia, ela tinha aqueles anos todos. Né? Porque eu também esperava para ser atendida. E por mais difícil que tudo foi, mas o câncer da minha mãe foi, de certa forma, um momento em que eu pude retribuir ao menos um pouco Sim, disso que ela fez para mim. sim, de De você estar poder ali, acompanhar ela nesse tratamento, fazer sua nesse parte, né? percurso de estar junto. De cuidar, né? É, O que você fala tanto nas palestras nossas, que é o cuidado, né? O cuidar, né? é. Vou deixar tu respirar um pouquinho, porque eu quero ir para a sequência agora. Eu vou te judiar, mas só um Eu pouco. dizia para o Nando, hoje é tão engraçado dar entrevista, falar, porque eu passo o dia escutando no consultório e, É enfim, diferente, né? Tu passa o dia escutando, mas administrando a bagunça dos outros. E não que agora eu estou administrando a tua bagunça. Não, apenas agora você está falando agora, né? Está sendo mas entrevistada. sempre pergunto para os meus filhos, tu gosta de ser quem tu és? Se tu gostas, então, enfim, eu gosto de ser quem eu sou. Olha que pergunta. Você de casa. Tu gosta de ser quem tu és? Ser sim. Então, enfim, tá tudo certo. Então a vida vale a pena. E se for não? Pensa porque tu não gostas. E onde tu podes mudar para que tu possa dizer, olha, eu gosto do ser humano que eu sou, da pessoa que eu sou, eu gosto do que eu tenho feito até aqui. Não que eu tenha sempre acertado, tantas vezes eu Mas daí, fui daí manca começa, por também. exemplo, onde eu posso melhorar, então Isso, começa mas outras dizer, perguntas. nossa, eu tenho prazer em estar comigo. Então, quando eu conto, enfim, quando me propus a estar aqui, então, depois de me fazeres o convite, é isso. Essa é a Dirce. Dirce, daí você foi com 11 anos de idade, 10, 11 anos, para um convento. Para um colégio de irmãs, De, sim. como que se chama? Era convento? Não. É, De é, freiras, é né? um convento de freiras, as As irmãs irmãs. bernardinas franciscanas. Eu tenho duas tias Daí que você já são. sabia escrever e ler? Não, é porque, Eu porque... já estava, na época, né, eu ia para a sexta série. Ah, não, já estava bem avançada. Sim, eu tinha 11 Porque, anos, porque sim. podia ter atrasos antigamente Eu na falava questão de... português já também, É, né? Eu esses dias dizia na escola, a gente aprendia português também na escola, pois falar é. melhor. Eu não consigo imaginar, por exemplo, eu falando uma língua e ter que ir para a escola aprender outra. E É aprender uma a coisa ler, dificílima. digamos, os alunos a escrever letra cursiva, Sim. né, em E isso português. às vezes pode atrasar 1 ou 2 anos até a criança se adaptar, Ah, né? eu acho que parabéns para os professores. A minha primeira professora, Sueli Terezinha Berté, olha, Que maravilhosa. estava no programa esses Isso, dias, né? tinha 4 turmas numa sala. Caramba, caramba. E a gente, em tempo hábil, aprendia a ler, a É, escrever e aprendia tantas outras coisas sobre a é. vida, porque o professor era aquele segundo adulto de referência que a gente tinha depois dos pais, ou dos avós, ou das pessoas do convívio que a gente tinha, né? No ambiente familiar. O professor era o grande adulto de referência fora da casa da gente, Sim, sim. com quem a gente queria se parecer quando a gente crescesse, Exato, talvez ter a mesma exato. profissão. Eu ser professora, tanto é que fui professora também, e queria ter a sandália da minha professora e ter a voz linda que ela tem, né? Que legal. Mas E, aí fui para o mas a convento. adaptação, então, foi tudo tranquilo, aprendeu a falar o português, escrever como manda o figurino, aprendeu e daí foi para o convento, para as Sim, irmãs. sim, sim, fui com 11 anos. É, Sentiu falta de casa? É muita saudade, porque a gente ia no começo do ano, em fevereiro, voltava em julho e depois só no final do ano. Ah, E era rigoroso eu assim? tinha irmãos pequenos, até porque a gente não tinha dinheiro para pagar a passagem, Tá Nando, os pais certo. pagavam, no caso. Tá, mas E de fevereiro a junho? junho, as férias de metade do ano. Final de Então, semana tudo direto, por exemplo, interno. eu saí, então, o primeiro lugar onde fui morar foi em Canela, no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora.
até hoje eu visito esse lugar, quando vou a Canela, fica ao lado da Catedral de Pedra. Ah, mas era longe Hoje lá tem restaurantes, tem lojas de souvenirs, tem um café nesse prédio, nesse Eu colégio. achei que era mais perto. Não, eu Era fui para Canela, Ah, sim, fui para lá. daí é longe. E, claro, mas tinha uma tia minha freira que trabalhava no hospital em Canela, então era um familiar que eu tinha perto. Próximo. A irmã Noêmia, que sou muito grata a ela por tantas coisas. E o que você se lembra, assim, desse primeiro ano de você sair do interior e ir para Canela em um convento de irmãs, de freiras e ficar lá meio ano? Ah, sofrer bullying na escola. É mesmo? Eu estudei numa escola porque a escola não era dentro do colégio de irmãs. Eu estudava fora e eu tinha muito sotaque, né? Porque do idioma alemão, que hoje eu acho um charme, eu ainda tenho É um sotaque. charme, é. Eu acho hoje o maior charme, tanto é que agora passei 2 meses viajando, como o dialeto alemão nos ajuda, dá para conversar e compreender muitas coisas em vários países da Europa, por exemplo. É Eu verdade. acho hoje um charme, quando me atrapalho, está tudo certo, já estudei tanto, já fiz fono, para falar melhor, eu quero falar melhor, mas eu acabo trazendo, carregando isso, afinal, eu pensei em alemão, falei em alemão até os 6, 7 anos, não É, tem como não aparecer. E hoje, sinceramente, eu acho é uma charmoso pra graça. caramba, é charmoso. O jeito de falar, cada um tem seu jeito de falar, Eu nem né? acho graça, eu acho charme Mas a mesmo. época, então, nessa escola, eu lembro que eu sofria bullying. Talvez por ser uma menina diferente, de interior, eu usava óculos, tinha os dentes todos cariados na frente. Sabe, a vida Ah, difícil. era herança do interior, assim, da vida mais difícil, Porque a né? gente, por exemplo, ia para o dentista quando era para extrair um dente, talvez. Então, eu era uma menina feia, muito feia, Nando. Não Sabe? consigo imaginar, mas tudo bem. Eu era uma menina muito feia. E daí o pessoal pegava o teu pé, como é normal nessa Claro! fase de Imagina, pré-adolescência. eu sempre ainda tenho um pouco de estrabismo. Eles falavam vesguinha, vesguinha com óculos fundo de garrafa, que não devia ter uma armação nem um pouco bonita, os dentes cariados, toda atrapalhadinha, Nando. Um charme! Dava pano pra manga. Dá para manga. Não, essa foi uma dificuldade, né? Sim. Até Agora a gente ri, mas na época sabe que na pele é difícil, né? por exemplo, até me integrar à vida da cidade, eu não sabia o nome das coisas, ou as conversas que eles tinham, né? Você pega muitos casos muitos não, mas pega com frequência caso de bullying no seu consultório e você se identifica de certa forma, às vezes, ou não chegou a pegar muitos? Eu acho que a gente sempre faz uma relação de contra-transferência em vários temas, né? Mas o bullying existe, inclusive, entre adultos, sim, Sim, é toda hora, né? né? Eu penso, hoje eu já consegui trabalhar isso em anos de análise, de terapia, né? Uhum. É isso. Até onde tu achas que isso pode... é que tudo na vida é um equilíbrio, né? O excesso é ruim em qualquer âmbito, mas é uma parte também onde ajuda o pré-adolescente a criar uma casca protetora, ou tu acha que é É complicado que esse cada tema, um né? vai ser muito singular como ele vai lidar com isso. Porque eu era gordinho na minha pré-adolescência, então já viu, né? Por isso tu Gordinho. não come nas viagens quase. Ah, não. Daí já é um outro lado, é pra controlar agora. Mas eu me O Nando lembro é uma disso. inspiração. O Nando cuida da alimentação, né, Nando? Tento. Mas eu acho que 99% das pessoas que estão assistindo vão lembrar desse papo que nós estamos tendo aqui, de alguma fase na infância ou pré-adolescência onde houve algum pequeno ou grande bullying, né? É uma fase também sei lá, que o pessoal passa, tem que sair bem dessa história, tem que sair mais fortalecido. Claro, Não isso pode fazer mal a ponto de agredir, né? talvez alguém se silencie, por exemplo, como uma das coisas que eles riam de mim era do sotaque, poderia eu ter me tornado uma pessoa calada, né? Entendi. Eu acabei estudando jornalismo, comunicação, talvez tenha sido até, fiquei agora pensando uma resposta a essa questão de querer me comunicar bem, querer falar bem. Eu, por exemplo, por ter rido que eu era gordinho,
gordinho, podia de repente ter bulimia, coisa parecida. Então, estou entendendo assim, o pensamento, tantas né? possibilidades, né? Mas é uma fase da vida, né, que tem que ser enfrentado, assim. Enfim. A vida é dura. A vida é dura. Você É tem um que achar desafio. saídas para os desafios, Mas, né? claro, o bullying é um tema muito sério. Penso que muito depende também como a família vai acolher isso quando o filho traz, ou como a família orienta seu filho de como ele lida com os colegas, como ele tamanho disso, acolhe né? as diferenças. Então, é um tema que, Bem- penso, aparece muito na escola, mas começa lá na casa, quando os filhos brincam com os vizinhos, com os amigos, ou a própria forma como a própria família vai lidar com apelidos pejorativos ou desconfortáveis. Ah, é só uma criança. Ah, ele não se importa que eu chamo ele disso ou daquilo. Talvez ele se importa, sim. Talvez ele se chateia com isso. É um tema delicado, né? E bem habitual, bem Eu atual lembro bem também. agora que quando eu fui dar aula no magistério, eu fazia estágio, a turma de alunos, acho que isso nunca te falei, mas eles perceberam, claro, eu era insegura, a primeira experiência para dar aula, e eles perceberam que eu tinha estrabismo. E eles, então, quando eu virava para o quadro, várias crianças gritavam, Vesguinha, Vesguinha, cá, olha, coisas assim. E por um bom tempo eu sofri com isso. As crianças também estavam sendo cruéis com você. Né? Talvez elas viam bullying entre elas, enfim. Sim. Até que um dia eu parei e conversei com eles. E foi uma conversa muito Quase de adulto para adulto, né? de coração para Teu coração. coração. Mas eu mostrei para eles de que se eu também apontasse questões neles, do quanto iria doer. E do quanto aquilo doía em mim. E depois daquele momento que foi realmente muito lindo, muito duro, mas hoje eu penso que eu fui grandiosa de conseguir lidar com isso naquele grupo. Ai, você passou uma lição para a classe. Alguns dias depois, ainda um outro tentava, mas ficou dentro da sala, aquilo se neutralizou. Acredito que quem ainda tentasse falar vesguinha quando virava para o quadro se sentia constrangido pelos colegas, porque também um apelido ou, enfim, qualquer situação nesse sentido ganha força se outros se agregam a esse Se comportamento. o movimento ganha força, né? Se tem aliados. É um assunto que tá pano pra manga. Pode ser um assunto sala de espera. Acho que a gente nunca falou de bullying, De né? bullying nunca falamos. É que Ó, eu estou tomando água aqui nessa linda xícara. feita pela Estilo Arte aí, ó. Banda rosa. Que maravilha. É água, ó, gente, é água. É água, eu acho. Não, mas a gente também, às vezes, cuida para não pegar assuntos tão pesados, porque o Sala de Espera, que é o programa que apresentamos na Rádio Independente, toda segunda, 7 da noite, das Às 7 às 8 da noite, antes se do você Pôr de ainda não Rosas. assiste, 7 às 8, Nando Rosa, Dirce Becker-Delvin e Ivete Isso. E Kiss. em breve a Ivete aqui também sendo perguntada cara a cara. Mas a gente procura fazer, às vezes, temas mais leves. Mas o bullying pode ser uma dica para nós, né? Para nós mesmos. Voltando lá para Canela, você com 11, 12 anos de idade, internada no colégio lá das Irmãs de Freira. Quanto tempo você ficou nesse internato, nesse Eu fiquei primeiro convento? quatro anos, né? Depois, 4 anos. isso. Mas eu sou muito grata às irmãs. As irmãs bernardinas franciscanas, muito grata. Eu me referi a 4 anos assim porque é um período marcante na sim, vida do pré-adolescente, né? Sim. Acontece tanta coisa ali, você estava lá. E era uma vida bastante reclusa. A gente estudava, mas voltava para o colégio e passava o dia lá, com uma vida em comunidade, dormindo várias meninas no mesmo quarto, uma vida de oração, de muita reflexão. De vigília, de muito estudo, porque as irmãs tinham essa preocupação de promover toda uma formação enquanto pessoa, que fosse desde comportamento à mesa, a ter acesso à literatura, à cultura, ao mundo da arte. Então, eu sou muito grata, Nando, a essa grande oportunidade que eu tive na vida, que me transformou, sem dúvida. Dá para se dizer que a disciplina é um grande exemplo desse período, assim, tudo disciplinado no momento certo. Tu me acha disciplinada? Eu acho que sim, Dirce. Eu te sinto uma pessoa muito organizada, muito disciplinada.
Pode ser desse período, da sua casa também, de repente, é uma mistura de tudo A mãe era muito dura com a gente, assim, de que a gente também. devia cumprir os compromissos, né? Mas sim, o colégio das irmãs tinha hora para acordar, tinha que acordar naquela hora, hora da oração. Eu também aprendi muito vida em comunidade. Eu gosto muito de conviver em comunidade. Não é mesmo? Eu poderia morar facilmente numa casa com muitas pessoas e dividir assim o cotidiano de dormir no mesmo quarto, de fazer as refeições juntos. Eu acho lindo morar em comunidade. Sim, sim. Acho lindo. A gente tinha todo um roteiro de atividades durante a semana. Aprendi a trabalhar também, porque a gente também trabalhava lá, limpava o colégio, Sim. preparava as refeições. Então, eu aprendi muita coisa. A música, elas possibilitavam às irmãs acesso a instrumentos musicais. Nando, mas eu nunca aprendi a tocar nada. Não sei se foi porque tinha assim todo um rigor para que a gente aprendesse. Estudei violão um tempo, acordeão que a gente Isso diz, é gaita com acordeão, aham. piano. ah, mas eu gostava muito de teatro, daí também aprendi, enfim, estudei teatro lá com as irmãs. Eu penso que é um lugar muito rico. A própria questão de tu te pensar enquanto ser humano. Eu lembro bem que num dia da semana tinha um encontro onde todos nós nos reuníamos, as meninas, com a mestra, né? Que a mestra é tipo uma grande líder, uma irmã que era líder daquele grupo. E a gente conversava primeiro sobre os pontos positivos de cada um. A gente dizia, os outros pontuavam, e depois, onde eu penso que eu ando me atrapalhando, onde eu tenho que melhorar. Olha que grandioso isso. Uma pessoa com 11, 12 anos começar a se pensar. É verdade. Olha, eu posso melhorar nisso, melhorar naquilo. A própria questão da oração, eu penso que nos transforma, essa conexão com o divino, não importa a fé que tu tenhas, eu falo da vida espiritual, a religião que tu tenhas, mas essa conexão com algo que é maior do que nós, É. que eu acho que dá para pensar a ideia de transcendência, né? Lá a gente cultivava muito isso também. Às vezes a gente fazia retiro de ficar 3, 4 dias, todo mundo em silêncio. Vão dizer, nossa, mas isso fez bem para a gente se escutar por dentro. Ah, eu tenho vontade já de fazer isso. Eu lembro bem Ver que. natureza, ver as coisas assim, deve ser Ou interessante. ficar no silêncio, né? Escutando, te escutando, escutando as revelações do universo, da natureza, Que só aquele estado de espírito é, de, de introspecção, introspecção sim. proporciona, né? É, De silêncio e é. introspecção. Saindo daí do convento, o que que a Dirce foi fazer? Pois quando eu saí de lá, olha só que história bonita de uma outra ajuda que eu tive. Então, lá pelas tantas, num dado momento, várias colegas acabaram saindo desse grupo onde a gente estava. E eu comecei a pensar se eu não deveria fazer uma experiência fora, antes de voltar, antes de me consagrar à vida religiosa, então. Também pensava muito que talvez se eu tivesse uma carreira fora, né? Porque se tu vai ser uma religiosa, à época era assim, se tu trabalhasses todo o teu rendimento, isso tudo ficaria com a congregação, né? Tu fazia a renúncia da tua família, inclusive, era uma das questões, né? A renúncia do teu mundo fora. Sim, Essa congregação era das Bernardinas Franciscanas. Os votos, que seria aquilo, o carisma daquela congregação, dessa congregação é então a pobreza, a castidade, né? entendi. Ah, A renúncia às coisas mundanas, se diria então. Mas eu pensava que talvez se eu fosse sair de lá, eu queria ver como seria se eu fizesse uma carreira, talvez seria uma forma de poder também contribuir mais com meus pais, que tinham uma vida tão dura lá na roça. sim, isso pesou Então, para você também. sem dúvida, eu entendia que talvez se eu fosse estudar, meus irmãos fossem estudar, a gente poderia, toda a família, ficar melhor. E acabei pensando que eu iria sair, mas como eu iria sair se eu não conhecia ninguém na cidade? E aí me lembrei que lá no interior, quando escutava a rádio, tinha propaganda de candidatos a vereador. E tinha um candidato, Dr. Ney Santos Arruda. À época ele era do PDS. Eu lembro do folheto. E aí eu pensava assim, talvez esse homem pode me ajudar.
porque eu escutava a propaganda e escutava onde era o escritório dele, advogado, muito reconhecido, um homem público muito prestigiado. E lá no convento eu pensei, quando eu for para casa, final do ano, eu vou ir lá conversar com ele. Por coincidência, naquele ano nós pudemos vir para casa em novembro. Deve ter sido nos finados, num feriado. Naquele ano a gente pôde sair, então, em novembro, e depois a gente sairia nas férias para essa temporada de ficar mais tempo em casa. E eu, então, quando voltei para Lajeado em novembro, eu fui até o escritório do Dr. Ney Santos Arruda. Imagina só, aquela menina com aquela aparência. Eu cheguei lá e falei para as secretárias, eu disse que eu estava no convento, eu queria muito conversar com ele. E eu não sei como ele me recebeu. E me recebeu, contei para ele, expliquei, e ele disse, eu vou te ajudar então, mas lembra que esse mundo é cão. Tu estás dentro de um lugar fechado. Tu vais sair de lá, vou te conseguir um emprego, uma pensão para morar, mas tu vais vir aqui todos os meses me dizer como estás. Sério, disse? Ai, me emociono, né? Você, olha, nossa, não sabia disso, que história Dr. Ney linda. Santos Arruda, já falecido, mas olha, eu sou muito grata, eu não conhecia ninguém em Nossa, Lajeado. que fantástico você vê no rádio o nome dele e você fala que foi pedir ajuda para É, ele. e daí ele na hora ligou para o Darcilo Kunzler, que era um dos diretores da Casa Americana à época, e Aham. disse, não lembro bem, mas deve ter dito, tem uma menina aqui comigo que quer sair do colégio de irmãs. E aí eu consegui o primeiro emprego na Casa Americana para o emprego temporário, que tinha à época uma programação chamada Doideiras da Casa Americana, que eram 3 meses, onde eles contratavam funcionários por temporada. Onde tinha mais vendas e E tal, óbvio, né? quem fosse se sair melhor ficaria, eu não fiquei. Mas foi também um desafio, porque imagina chegar numa loja e começar a vender roupa. Eu não conhecia nome de roupas. Eu lembro bem que um dia veio uma mulher me pedir um blazer. Um vendedor deveria dizer, sim, vamos ver, temos vários tipos de blazers, a senhora tem algum evento onde quer usar, a senhora quer um blazer mais longo, como a senhora imaginou, mais colorido? A gente perguntaria isso, talvez, né? Sim. Mas eu não sabia nem o que era um blazer. Olha Tive que só. perguntar para uma menina, o que é um blazer? Né? Outro Que dia veio uma show. pessoa e disse que era um pullover. Pullover era a época Sim, de... um Meu pullover. Deus, mas o que será que é um pullover? Eu ficava pensando, como é que eu ia vender? Outro dia veio uma, disse que era uma meia soquete. Tu lembra da meia soquete? Lembro, lembro, Ela tinha lembro. uma barra na ponta, assim, Sim. e eu pensei, soquete, deve ser raquete, que eu tinha visto jogo de tênis lá no convento, mas eu não fazia nem ideia do que era uma meia soquete. Como é que eu ia vender alguma coisa? Foi mais para aprender do que para vender mesmo esse período. É verdade. Mas, Mas enfim, a história é linda dessa aí aí. o Ney Ney, Arruda. ele arrumou uma pensão na Dona Lourdes, ficava ali na Borges de Medeiros, era uma senhora solteira, já com mais idade, e ela tinha pensionistas, então eu fui morar com ela, com outras meninas também, e trabalhar na Casa Americana. Eu tinha 2 mudas de roupa, Nando. Olha só, Dias. É... Eu lembro que daí um dia eu desci a escadaria da Casa Americana e uma das pessoas que tinha uma função de chefia chamou minha atenção porque eu usava uma sandália. Na época tinha uma sandalinha da Xuxa, que ela era amarrada na perna. E a Uhum. minha tinha rasgado, então só tinha a parte da frente. Óbvio, quando descia a escada fazia aquele barulhinho assim, né? O É. clec, clec. Clec. E aí a pessoa me chama e diz: Olha, menina, eu não pago ninguém aqui para bater chinelo na escada. Nossa, eu fiquei tão abalada, mas eu pensei, um dia vou entrar aqui com um sapato bonito. E vão me perguntar, a senhora já foi atendida? Ah, e daí fez? Eu fui muitas vezes lá, Eu adoro ir lá até imagino, hoje ainda, imagino, né? Não, imagino. eu penso que não como assim, querendo dar Não, 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 mas apenas como uma dizendo para vitória, mim, né? assim, olha, as pessoas perguntam, Sara, quer alguma coisa? Posso atender? Aquilo que você almejou no passado, você Eu pensei, conseguiu nossa, um conquistar. dia eu vou vir aqui comprar, pensei, Que né? legal, E que com um legal. sapato. E com sapatos. É, Ah, essa história eu achei fantástica. Ney Arruda.
Ney Santos Arruda, Dr. Ney Santos Arruda. Um abraço para os familiares, aí, para Hoje saberem o da filho importância dele, dele. o Ney Arruda Filho, é meu colega na Academia Literária. Eu gosto muito do Pete Arruda, que é Ah, advogado também sim. reconhecido. Foi meu professor no curso de Direito. Fiz uma parte do curso de Direito também na Univates, né? Foi meu professor e eu me senti tão honrada de ser aluna dele. Hoje é meu colega E na você falou para academia. ele, lógico, essa história, né? Eu consegui falar para o doutor Ney Arruda numa entrevista. Olha só, em 2010, eu fui convidada pela Rádio Independente para fazer a pesquisa, para fazer o livro dos 60 anos da Rádio Independente. Quem escreveu foi o professor José Alfredo Schirlt e a Grace Feldens Ruaro. Mas eu fui convidada para ajudar nessa pesquisa, nesse trabalho, especialmente de entrevistas, que eu fiz na companhia do colega à época, o Dietmar Henrique Borna. A gente percorreu aqui a nossa região entrevistando pessoas, ouvintes, ex-funcionários, e uma das pessoas que a gente entrevistou foi o Dr. Ney Santos Arruda, porque ele foi o primeiro diretor da Rádio Independente. Que Então, legal. eu tive a honra de ir na casa dele, eu chorei, eu entrevistei ele, e no final eu disse para ele: eu estou aqui hoje por sua causa, eu sou muito grata ao Senhor. Mais uma que você conseguiu Porque agradecer. naquele momento, quem iria apostar numa menina, como eu disse? Né? Eu lembro que eu tinha os dentes tão cariados, Nando, que eu não queria ir lá com os dentes pretos, que eu peguei pedacinhos de algodão e coloquei nos buraquinhos no dia que eu fui falar com ele, para não parecer que eu tivesse os dentinhos tão podres. Ele viu aquela menininha, podia nem ter dado atenção. Ele fez muitas coisas boas, esse homem. Que legal. Muitos gestos de bondade demais. Ele poderia só ter me ajudado, mas ele disse: quero te ver todos os meses aqui, por um bom tempo. Todos os meses eu ia lá e ele perguntava: estás estudando? Como estão as notas? Tu tens saído à noite? Como tu estás? Como está teu trabalho? Que legal, Dirce. Me disse, isso não é Fantástico. uma bênção É da uma vida? bênção isso. É. Eu tô pasmo escutando Sim, isso. eu sou A grata a toda a bondade disso, família né? Arruda por isso, A né? bondade que Desse ele fez. homem, né? Que Eu sou bom. grata à família Arruda por isso. Bah, muito, muito legal, muito legal. Correndo a história, daí você começou a trabalhar ali, começou a morar na pensão da dona Lourdes, você falou? E daí, o que aconteceu depois? A adolescência, com os desafios, as coisas foram rumando. Você foi... O que aconteceu nesse período? Primeiro eu tive que comprar, então, dormir numa cama emprestada, comprar colchão, cama, lençol. Eu lembro que eu fiz a mudança, depois eu saí dessa pensão e fui morar numa outra, porque nem lembro o motivo ao certo, mas tinha muitas meninas lá, e aí outro grupo de gurias me convidou para morar com elas. E eu lembro que eu não sabia que existia transporte, por exemplo, e eu levei o meu colchão nas costas para outra moradia. Que legal. E o Paulo Rodrigues Pinto, que é lajadense, era um rapaz, à época, todo motoqueiro, malandrão, passando, o Pinto. Ele foi na rádio e você falou essa E história. ele disse, ele parou e disse: tu queres uma ajuda? E ele me ajudou a carregar o colchão nas costas. Imagina, um rapaz todo modernão assim, e ele carregou o colchão comigo até a próxima pensão. Que legal, Dirce. Mas eu sempre quis muito estudar. E eu estudei 2 anos no Castelinho, fiz auxiliar de escritório, mas nesses 2 anos eu acabei não terminando o estudo. Eu parava sempre lá por um dado período do ano, porque eu trabalhava à noite, acabei trabalhando em fábrica. E eu queria muito fazer magistério, porque no convento eu tinha começado o primeiro ano do magistério. E olha só, então eu tinha muito esse sonho em fazer magistério, mas eu também não tinha dinheiro. E aí um dia eu trabalhava de servente de limpeza no Bruno Born. Aí eu pensei, vou até a rodoviária, ali a rodoviária velha que se falava na Borges. Eu rezei, falei, meu Deus, eu me entrego em tuas mãos, o primeiro ônibus que vem, se for o Estrela, vou para Estrela, se for Arroio do Meio, eu vou para Arroio do Meio, que eu sabia que tinha magistério em Lajeado, tinha em Estrela e em Arroio do Meio. Eu queria ver onde eu poderia custear as despesas ou onde me deixariam pagar depois. Que eu pensava, eu vou estudar, eu vou trabalhar e talvez alguma dessas escolas me deixe pagar depois, porque eu não tinha dinheiro. O dinheiro que eu ganhava era para pagar pensão, para comer, para ir para casa uma vez por mês, pagar a passagem de ônibus da Autoviação Canudos. Que legal. Pois aí, olha só, chegou o ônibus do Arroio do Meio. Bom, é esse que eu devo ir.
Aí eu perguntei onde é que fica o colégio onde tem magistério. À época era o colégio São Miguel. Parei lá, toquei a campainha, a irmã Lore atendeu. E olha só que coincidência, as irmãs lá eram da Divina Providência, a congregação Divina Providência, e eu tinha uma tia, irmã do meu pai, que era da congregação da Divina Providência. E ela disse, nossa, tu és sobrinha da irmã Rosália, entra, 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 eu já te levo lá para a sala. E assim eu fui fazer magistério. Olha só. Mas aí aconteceu outra coisa, ficou trabalhoso vir de Lajeado para Arroio do Meio, caro. E um dia, talvez no segundo mês, eu falei na sala, eu disse, eu preciso de alguém que me arrume uma família, onde eu possa então morar e trabalhar um turno. A aula era de manhã e eu poderia então trabalhar à tarde, de doméstica, ou cuidar crianças. E aí uma das meninas disse, a dona Leda Mares Poleto, ela trabalha na assistência social, ela procura uma menina para ficar com as crianças dela. Leda Mares Poleto foi uma outra pessoa grandiosa na minha vida. Morei lá durante todo o período do magistério, Nando. Olha que legal. E ela me recebeu como uma filha. O que ela comprava para a filha dela, para a Daniela, ela comprava para mim também. Que lindo. E a Leda é uma mulher grandiosa, líder comunitária. Eu aprendi muita coisa com ela também. Mais uma bênção na sua vida, né? Obrigada, Leda, obrigada, obrigada. E você Ela me pediu- ensinou a ter força, sabe? Essa força da mulher. Ela me ensinou isso, a ter coragem. Ela também fazia um trabalho comunitário lindíssimo, junto à mãe, em Lajeado, em Arroio do Meio, me desculpe, em Arroio do Meio. Anos ela trabalhou na AMAN, ela era presidente à época e tinha outras funções também. Então, mais um lugar onde eu fui acolhida. E pelas irmãs, primeiro do colégio, né, São Miguel, e depois pela Leda Poleto. Eu fiz magistério e depois disso fiz concurso na prefeitura de Lajeado, sempre fui muito estudiosa. Eu fiz um concurso, passei em primeiro lugar, no outro passei em terceiro lugar, então eu já tinha 2 concursos públicos, aí depois tudo ficou mais Daí fácil, facilitou né? a questão da segurança Sim, financeira, mas né? eu precisei, eu tive a bênção de encontrar grandes pessoas. Eu sempre falo que Deus, na sua infinita bondade, pisca para mim. Ah, disse, é isso aí. É que você está em contato com ele e permite que ele esteja em contato com você. Outro dia eu li um Crucial. livro da Boa Sorte. A boa sorte é assim, é quando tu de fato tem sorte, mas tu contribui, tu te movimenta para construir. Quando então a boa sorte passa, tu consegues responder àquele chamado, àquela situação, àquela oportunidade. É E verdade. acho que eu tive muitas boas sortes. Né? Quer uma aguinha, Dirce? Ó, tô tomando aqui. Tá legal? Tá tranquilo? Eu ia oferecer café, mas quer um café ou tá na água? Não, tá ótimo aqui. Tá, Eu adoro tá. água. Então tá bom. Agora, então, passando esse momento de você passou no concurso público, entre todas essas profissões que você estudou, magistério, jornalismo, psicologia, marketing, como que você foi se apaixonando por essas áreas? Ou algumas você fez por curiosidade? Como foi isso ao longo da vida? Essas várias paixões profissionais ou necessidades? Acho que as duas coisas, mas eu sempre gostei muito de comunicação. Olha só, um dos empregos que eu tive, quando eu ia da minha casa para o convento, eu parava na rodoviária de Lajeado para pegar o ônibus a Porto Alegre. A minha mãe me deixava lá, pegava o ônibus até Porto Alegre e de lá eu pegava então para o lugar onde eu morava, né? Porque eu não fiquei só em Canela, eu morei em Barra do Ribeiro e morei também em Camaquã. Sério? Porque Aquela região toda? a gente era transferido para outros lugares. Tinha essa questão de também não ter apego a um lugar, a renúncia disso também, tu ir para outras comunidades, conhecer outros lugares. E aí a mãe me deixava na rodoviária, ia a Porto Alegre, depois ia para lá. E na rodoviária em Lajeado, eu escutava os funcionários da rodoviária dando a saída do ônibus.
anunciando o ônibus que iria partir, eu achava aquilo fascinante. É mesmo? E um dos empregos Assim, que eu "Ô, tive... Porto Alegre! Peraí, Ah. não é assim. É. Já estacionado o carro número 20 do Expresso Azul com destino a Porto Alegre. Senhores passageiros, quero ocupar seus lugares e uma boa viagem. Nando Entendi. Rosa, informações. Nando Rosa, informações. Eu trabalhava na rodoviária, trabalhei por um tempo porque eu queria dar a saída dos ônibus. Você trabalhou? Eu fui pedir emprego, Nando. Que massa! Porque eu queria trabalhar, depois de trabalhar na Americana, trabalhei na rodoviária. Eu queria trabalhar na rodoviária, eu queria fazer isso, anunciar saída dos ônibus. Tu achava chique aquilo? Meu Deus, era comunicar, era falar. Parte nesse momento o carro da empresa Arroio do Meio, com destino a Arroio do Meio e Encantado. Já fazia estacionado, né? Já estacionado o carro do Expresso Azul, com destino a Porto Alegre. Se você passou nesse período pela rodoviária de Lajeado, dá Carro um da oi aí. Aviação União Santa Cruz, com destino a Santa Cruz do Sul. E quando às vezes mandava chamar, né? Eu achava muito chique. Nando Rosa, informações. Tinha que comparecer no balcão de informações. Isso é Ou informações, assim, então. ouro e prata, informações. Eu falava fino. Que legal, eu só sabia disso. Então eu acho que eu gostava de comunicação, porque era a oportunidade que eu tinha de falar ali. Sim. E quando eu trabalhei de servente de limpeza no hospital, as irmãs me convidavam para fazer a oração de manhã cedo. Os médicos, os enfermeiros, toda a equipe rezava. De manhã era muito lindo, quando dava troca de plantão. Então, elas me convidavam para fazer aquele momento de oração. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, que possamos com nossas mãos salvar vidas. Eu falava coisas assim e rezava com as pessoas. Então, penso que eu tinha um dom de falar, de comunicar. Isso me levou depois a estudar comunicação, então a fazer jornalismo, estudar marketing, fazer mestrado nessa área. Foi a sua primeira especialização, foi na comunicação. A primeira formação foi Formação jornalismo, foi sim. jornalismo. Mas, claro, eu tinha feito magistério, por isso eu era professora, mas eu não fui estudar a área, digamos, da educação. Eu quis fazer jornalismo. Jornalismo, Sim, primeiro aí passo. eu trabalhei como assessora de imprensa na prefeitura de Lajeado por um bom período. Fui assessora de imprensa do prefeito Cláudio Schumacher, que também foi uma pessoa com quem eu aprendi muito, muito, muito. Sou muito grata também, um abraço para Cláudio Schumacher. Uma das pessoas também que me acolheu foi o Deuli Grefo, jornalista, que foi quem me deu o primeiro emprego, então, de assessora de imprensa. Olha Eu só. lembro que eu queria muito trabalhar nessa área e eu comprei uma camiseta na Unicinos escrito jornalismo e fui lá na assessoria de imprensa, pensava, quem sabe o Deuli vai perguntar, tu fazes jornalismo? Boa. Eu consegui trabalhar lá. Daí, Que sim. legal. Então, a sua primeira paixão profissional foi o jornalismo. Sim, Dá pra sim, você dizer. sim. Comunicação. A comunicação. Comunicação como E olha um que eu todo. sou uma pessoa muito tímida, então eu sempre penso assim, mesmo tu sendo tímido, tu podes trabalhar com comunicação. Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma foto de um auditório, o Deuli era meu chefe na assessoria de comunicação em Lajeado, e ele me pediu que eu fizesse, então, a cobertura fotográfica desse evento. Era um auditório grande e tinha, então, o palestrante falando. Eu voltei lá e eu Deuli disse, Dirce, tu fizeste foto do ventilador, né? Tu fizeste foto de longe, não dá para ver quem é o palestrante. Vai lá na frente, faz foto dele, enquadra ele. E eu, naquele momento, pensei, vou entrar e vou imaginar uma grande plantação de alface. Todo mundo deu um pé de alface aqui. E vou Essa fazer tática é boa. foto da plantação. Eu não podia pensar que eram pessoas no primeiro momento. Eu pensei, se eu quero ser jornalista, eu lembro desse momento, se eu quero ser uma boa jornalista, eu preciso conseguir entrar com minha câmera fotográfica, ir lá fazer foto do palestrante, virar para a plateia fazer foto, ainda me abaixar, pegar mais um ângulo e eu tenho que conseguir lidar com isso. Isso para ti era uma barreira a ser superada. Era muito difícil. Uma pessoa tímida, porque quando tem uma câmera fotográfica na mão, automaticamente as pessoas acabam olhando. Ainda mais naquele período, né? Que não era, tinha tanta mídia, as pessoas não tinham celular como hoje.
E a gente ainda fazia foto e tinha que revelar depois e talvez Torcer para dar certo. nenhuma tivesse dado, ou alguém sair de olhos fechados, ou colocando a mão num lugar onde não ficava tão bem, Sim. ou talvez o enquadramento não tinha ficado bom, ou a luz. Mas eu gostei sempre muito de fotografia também. Eu me esforcei muito na faculdade para, digamos, aprender fotografia. É uma área que eu gostaria muito de estudar ainda. É. Eu acho fotografar, assim, uma habilidade e tanto. É Pegar, uma baita arte. pegar naquele milésimo de segundo um resumo de tudo que está acontecendo na cena com um clique, né? Eu Com um ângulo. acho que no fundo a gente faz um recorte da cena. Eu acho que a foto passa pelo coração da gente primeiro e tu vai enquadrar. Por isso, dois fotógrafos, cada um vai fazer um enquadramento, Isso. né? Porque tu passa pelo teu coração, passa pelo teu olhar. E acho que fotografia é arte, é poesia, é registro. Mas então eu precisava superar isso, de chegar lá na frente e fazer foto do entrevistado, né? E fazer uma boa foto, enquadrar ele bem, encarar o cara ainda. Sim. E para que ele tivesse num momento bom, esperar um pouco, inclusive, virar para o público todo e fazer boas fotos, pegar uma boa luz. Mas foi um desafio, mas eu pensava, se eu quero muito ser uma boa jornalista, uma boa assessora de imprensa, eu preciso fazer isso. É. Fui tremendo, pensando, nossa, vou me fazer de conta que eu estou num lugar onde não são pessoas, até que depois eu já conseguia abanar, sorrir, porque reconhecia as pessoas e... É aquela frase, vai, se tem medo, vai com Vai medo com mesmo. medo, acho que a vida é assim. A vida é desse momento, né? Estamos só no âmbito profissional agora. Entrando um pouco no âmbito pessoal, familiar, você já é vó. Eu sou vó, tenho Conta um duas... pouco sobre a sua família, filhos, marido, netos, uma leve rabiscada assim por cima dessa parte tão importante na vida de todos nós, né? Eu tenho 3 irmãos, o Álvaro, a Ângela e o Marcelo. O Álvaro mora em Taquara, ele é da área da comunicação também. Ele hoje trabalha na reitoria da Universidade da Facate. Ele é meu parceiro de infância, com quem eu criei até letra de música. Na hora da bagunça, ele era teu parceiro. É um baita parceiro, é muito inteligente, meu irmão. A minha irmã Ângela é nutricionista em Santa Clara do Sul, na prefeitura de Santa Clara. E o Marcelo Borchet, que é sócio do meu esposo no Carmelito e Beto de Lajeado e de Teutônia. São os meus irmãos, então. Eu sou casada há 30 anos com o Eduardo Becker Delvin. Abraço, Eduardo, Eduardo. nosso amigo querido. Eduardo é uma pessoa incrível. Eu tenho 3 filhos, né? O Juliano Docena Júnior. O Juliano Docena Júnior é filho do Juliano Docena, é procurador do Estado em Santa Catarina. É meu namorado da adolescência, com quem eu tive, então, o filho Juliano. O Juliano é advogado em Lajeado. Que idade está o Juliano já? O Juliano tem 34 anos. 34, é abraço, lindo, Juliano. filho lindo. Sim. Ele é advogado, Docena Advogados, e ele é casado com a Yasmine Abdala, tem, então, 2 filhas. A Yasmine tem um filho também, então eles têm 3 filhos, o Arthur, a Helena e a Antônia. Tenho 3 netos. 3 netos, sim. E tenho, então, o Lucas, que tem 27 anos, que tu conheces também, sim, já foi no Sala de Espera. Uma pessoa muito incrível, incrível. O Lucas é um grande pensador, eu falo sempre... Ele tem uma tranquilidade com ele, assim, né? Das pessoas que eu conheço, talvez é uma das pessoas que mais lê e leu. Ele, desde pequeno, sempre leu muito. Com ele, eu escrevi o livro Mocreia. Nós somos parceiros de escrita nessa obra, que lançamos em 2015. Parceiro de escrita com o filho, né? Com o filho. Foi muito interessante, legal. porque ele era adolescente à época, tinha 19 anos. Imagina tu publicares algo com um filho adolescente. Então, a gente fez alguns combinados, que a gente não iria interferir um no texto do outro, mas a gente iria construir junto. Então, por exemplo, tem um título de uma crônica do Lucas que é assim, Minha Porra Tem Adubo. Eu poderia dizer, meu Deus, ele entrevistou, na verdade, ele conta a história de um taxista que fez essa fala. E poderia se pensar, meu Deus, mas eu tinha combinado que eu não ia mudar. Tu então tinha dado a palavra para ele. Eu tinha que fazer algumas renúncias, como talvez ele olhasse e pensasse, nossa, que conversa de senhorinha. Que minha mãe está tendo aqui, né? Então a gente fez essa parceria e foi muito lindo a construção da obra toda. Às vezes a gente ia brigado em casa
E a gente tinha que terminar o livro. Aí, quando a gente sentava um na frente do outro, a gente trabalhava. Depois fechava o notebook e continuava. Obrigado. Ai, que massa. Mas eram profissionais ali na hora de Sim. construir. Que Desculpe contar esse massa. título do Não, livro, mas mas foi o que, na época eu li isso e fiquei muito chocada. Ele disse: Não, mãe, eu quero colocar isso porque me marcou muito quando a pessoa com quem eu estava, que eu refiro nessa crônica, falou isso. Bom, eu disse que eu não ia interferir, então tá aguenta. tudo certo. Aguenta! Assim como ele também teve que dar suporte para muitas questões que Sim. talvez ele Não, achasse. mas Oh, aqui pode falar tudo. Podcast é papo reto, papo coloca aberto. depois Não precisa não, é isso aí mesmo. sim, É papo reto, é, papo aberto. E daí faltou a filha, né? Que você parou nos dois meninos. Aí eu tenho A a Alice. Alice, que agora mora em Porto Alegre. O Lucas, ele é historiador e fez mestrado em História e agora ele faz Psicologia na Univates. Caramba. Ele está também já agora indo para o estágio no Que próximo crânio, hein, ano. Lucas? Ele faz a psicologia, hoje é com quem eu divido também leituras da área da psicologia. E a Alice tem 18 anos, mora em Porto Alegre, ela faz psicologia em Porto Alegre, na PUC. Então agora, digamos E que. a Alice é minha parceira do livro Não Sou Obrigada, que lancei com ela em 2018. E daí você repetiu a dose de lançar um livro com o filho. Então agora com a Alice. Agora tem que escrever um livro com o Juliano ainda. É verdade. E como é Eu, que é essa fase da vida de ter os filhos, entre aspas, criados? Os filhos nunca estão criados para os pais. Eu acho que o pai pode ter 80 anos, o filho pode ter 60, mas eu tenho a impressão que o filho sempre vai ser filho ali. Mas esse momento da sua vida pessoal, onde os filhos já estão fora do ninho, já estão encaminhados, né? sim. Vão ser sempre filhos, mas já com as suas asas abertas. Morando nas suas casas, tendo a Alice mora em Porto Como é Alegre, que é né? esse Tem a casa momento? dela. Sabe que é muito interessante, isso aparece muitas vezes na clínica, essa sensação do ninho vazio, de os filhos Ah, terem ido embora e muitas vezes se pode ter um sofrimento no sentido de que talvez eu tenha passado a vida toda cuidando muito dos filhos e talvez tenha me ocupado demais disso e lá pelas tantas e eu que eu acho muito bom a gente cuidar dos filhos e enfim estar com eles, mas talvez quando eles saem é preciso que eu tenha alguma coisa para fazer para produzir sentido para minha vida, para o meu cotidiano, é que seja além, porque o filho saudável, ele sai do ninho, ele voa para o mundo, a gente cria o filho para que ele faça a sua caminhada. Eu estou achando muito bom esse momento também meu e do Eduardo, porque quando eu casei nós já tínhamos então um filho, eu já tinha um filho, o Juliano tinha 5 anos quando eu casei com o Eduardo. Então, nós sempre tivemos crianças, logo depois nasceu o Lucas, então a gente teve muito pouco tempo sozinhos, nós dois. E olha, Eduardo, tá muito bacana esse momento, a gente se preocupa, o que que a gente vai comer só nós dois, Nando? Esse tempo podia até namorar, assistir um filme, nós dois, passear. Tô achando muito bom. é uma reprogramação do casal, né? Mas é preciso estar atento a isso muito antes dos filhos saírem de casa. Ah, interessante. Lá pelas tantas a gente se deu conta. Precisamos ter coisas que não sejam falar dos filhos, sobre os filhos. Para os É filhos. isso. Ter outras conversas, ter outros programas. A gente começou a criar programas nossos, por exemplo, tem um dia da semana à noite que é nosso. Escutar músicas, eu gosto muito de música, Nando. Escutar músicas que eu sempre falo, faz tão bem, escutar músicas do tempo em que a gente se conheceu, dançar de novo juntos, que quando a gente tem os filhos, às vezes estão sempre de os dois, Sim, sim. Então, Quebra o clima. tá Quebra muito o clima. bacana. E claro, os filhos voltam no final de semana, nos visitam, a gente visita eles também, tem isso. Mas eu tô achando bom. É, é, é. Nós estamos achando muito Que bacana. legal, que legal. Eu penso que nós cumprimos nossa missão, não de forma perfeita, mas da melhor forma como a gente conseguiu naquele momento de vida, enquanto pais, quando os filhos estiveram em casa. E hoje nós somos pais desses filhos que já saíram e que lançam seus voos do jeito deles, vão encontrar outros tantos adultos de referência. E que bom é isso, que encontrem outras inspirações além de nós, né? É verdade. Aprendam outras coisas, que acertem onde nós nos atrapalhamos. É. Mas penso que a gente tem essa sensação de ter feito o nosso papel, digamos assim. Então,
de maneira bonita, É. de maneira que a gente pode dizer, olha, fizemos talvez o que a gente conseguiu fazer, que a gente entendeu que seria o certo naquele tempo de vida, com as nossas condições, com o conhecimento que a gente tinha, também diante das correrias da vida. Claro, hoje nós já estamos mais velhos, a vida profissional já, digamos, está mais tranquila, a vida econômica, a gente vai construindo ao longo da vida. Então, muitas vezes, quando a gente tem os filhos pequenos, a gente também está naquele corre-corre. Imagina, eu fiz 2 faculdades, estudei todo o tempo enquanto eu estive, enfim, já com filhos. Tu falou, agora eu quero saber, de estudos, de faculdade. Já falou quando que se apaixonou pela comunicação, que é uma paixão meio que inicial, pelo que eu percebi desde Sim. criança já. E a psicologia? Quando que você começou a se apaixonar por essa área de ajudar o próximo, de ajudar na organização interna de cada um, na bagunça, às vezes, de cada um? Enfim, ajudar o próximo através do estudo da psicologia. Primeiro, eu fui paciente, né, de um psicanalista chamado Eduardo Saraiva. Obrigada pela linda caminhada e companhia. Isso acho que foi em 2003, talvez 2004. E eu comecei a perceber do quanto essa área é importante, quanto a gente pode ressignificar a história de vida da gente. Tu não pode mudar teu passado, mas tu pode ter um outro olhar sobre ele. E aí eu comecei a me interessar. E um dia, eu não sei, a vida é muito interessante. Eu fui na livraria Cometa em Lajeado. Vou dizer o nome, Gisela, um beijo para ti. E tinha um livro chamado Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contardo Caligares, psicanalista muito reconhecido, faleceu, acho que foi ano passado, ano anterior, não lembro bem agora. Eu li esse livro, Cartas a um Jovem A Terapeuta. dica aí, ó. É um livro belíssimo, Cartas a um Jovem Terapeuta, Contardo Caligares. Ele até reescreveu esse livro em 2019, ele faleceu em 2020. E olha só, eu li esse livro e eu fiquei encantada, porque ali ele conta, ele conversa com jovens terapeutas. Eu pensei, nossa, eu quero estudar isso. Quero estudar psicanálise. Eu comecei a ler, eu comecei a pesquisar. E foi quando, então, também fazendo terapia, já fazendo a análise, um caminho de análise já há um bom tempo, eu conheci uma sociedade de psicanálise em Porto Alegre e comecei a frequentar, a ir lá, a fazer estudos. E aí fiz os seminários de formação nessa área. E nesse meio tempo, uma amiga minha, Tamara Bischoff, esposa do Moisés Eli, da Rádio Independente, ela fazia psicologia na Univates. Ela estudou comigo jornalismo na Unicinos. Nós estudamos juntas esses anos todos. Trabalhou comigo na assessoria de imprensa na Prefeitura de Olha, que é uma Lajeado. caminhada juntas, né? E eu trabalhava com o Eduardo, à época, na empresa Bedel Engenharia, que é uma empresa que é minha e do Eduardo, fica na frente da Praça da Matriz, em Lajeado. É uma empresa na área de segurança e saúde do trabalho. Eduardo é engenheiro de segurança do trabalho. Então, eu trabalhava lá e eu estava numa tarde lá, a Tamara veio me visitar e disse, Dirce, comecei a fazer psicologia na Univates e eu quero que tu faças comigo. Olha aí. Eu lembro bem desse dia. Ela disse, semestre que vem eu quero que tu estejas comigo lá. E eu fui para a Univates e me matriculei em psicologia. Olha só. Que E legal. nós fizemos toda a formação juntas, né, da Faculdade de Psicologia. Se formou em? Não, Psicologia. mas o ano? De 2016 eu terminei a 16. faculdade. A psicanálise formação eu terminei antes, foi em 2014. E 2014, 15, foi em Porto Alegre, então. A gente nunca, digamos, está totalmente pronto. Eu sempre falo que o terapeuta, o analista é um ser em construção, que a vida toda tem, então, a companhia de um supervisor, de um outro profissional que nos acompanha, que nos orienta, para quem a gente vai levar os casos, digamos, mais
complicados, ou talvez que a gente precise de um outro olhar. Hoje tem um supervisor de Porto Alegre que me acompanha, mas eu sou apaixonada hoje por essa escuta, mas também eu me dei conta de que no jornalismo e na psicologia há uma conversa, porque quando eu fui trabalhar na Rádio Independente em 2000, eu trabalhei um tempo como produtora, como repórter. Eu não penso que eu sou uma boa repórter. Eu lembro bem que quando eu comecei tinha um medo do Paulo Rogério dos Santos. É Eu mesmo? tinha um medo. A minha mesa ficava do lado dele e eu ficava de canto de olho cuidando para ver o que ele fazia, morrendo de medo que ele me pedisse para cobrir alguma matéria muito difícil. Eu trabalhei para o Correio do Povo, inclusive, como correspondente por um período. Olha só. E quem me alcançou essa possibilidade, eu sou cheia de amigos maravilhosos. Deuli Grefo era O Deoli. correspondente do Correio do Povo, acho que por quase 20 anos. E nas férias, ele me chamava para fazer as férias dele. Tinha carteira assinada do Correio do Povo. Que Então, lembro bem legal. que assim que me formei, eu fiz algumas coberturas jornalísticas assim bem difíceis. Porque quando tu te forma, tu tem todo o conhecimento teórico, mas talvez algumas linguagens, por exemplo, a cobertura de casos policiais, eu não conhecia a nomeação de armas, por E não tem exemplo. como escolher o fato acontece, você tem que cobrir Ou, ele, por né? exemplo, uma morte num silo, mas também tive colegas do jornalismo que me ajudavam à época, como eu poderia escrever, ou casos assim muito trágicos em que eu chegava e chorava de assustada. Se envolvia, né, com o caso, né? O que eu achava difícil. Não acho que eu fui uma boa repórter, mas o Paulo Rogério, ele logo percebeu que eu tinha dom para observar o cotidiano e escrever sobre ele. Então, logo, ele me chamou para ser cronista da Cronista. Rádio Independente. Então, muito pouco tempo eu fui repórter, eu logo passei a ser produtora de programa. Eu sou uma ótima produtora, eu É não tenho verdade. dúvida de dizer isso. Realmente produzo muito bem um programa, ou enfim, um evento. E fui produtora há muitos anos e comecei a trabalhar como cronista. Cronista é aquela pessoa que olha a vida, o cotidiano e escreve sobre ele. E aí eu comecei a falar no ar essas crônicas. Então, desde 2000, na verdade, eu faço crônicas ao vivo na rádio. Já coloquei nomes diferentes. Eu lembro que lá era 1 minuto de atenção. O Paulo caminhava pela sala e dizia: 1 minuto de atenção vai ser o nome do quadro. Né? E foi muito tempo. Depois eu coloquei outros nomes. Agora é Páginas Cotidianas. Bonito o nome. E enfim, penso que o que isso conversa com a psicologia? Observar, escutar, escutar histórias de vida, Aprender com, olhar né? para o outro e compreender que ele tem uma história singular. Claro que ali eu escrevo e narro, e no consultório eu escuto, mas eu acredito que escutar e caminhar com uma pessoa é como fazer uma obra de arte. Sabe, fazer o caminho de construção com ela, o caminho psíquico, eu vejo como fazer uma obra de arte junto com essa pessoa. Que incrível, que incrível. É. Caramba, disse, ouvindo você assim, realmente a sua caminhada é, Nando, eu falo muito assim com é, as minhas mãos. Dizem que meu avô falava assim, né? Ilustrativo. mas eu não acho, eu acho Ó, que gente, ó. é Mas, o tamanho, é a quantidade de informação que você passa mesmo. enfim, É, ó, nossas mãos aqui, ó. sim, sim. As mãos que falam. As mãos que falam. Dirce, indo para a reta final desse bate-papo aqui, a Dirce Becker Delvin, daqui a 10 anos. Ah, quero estar trabalhando com a Banda Rosas, a gente vai estar muito longe. É, isso aí nem se Ah. discute. Se tu não falasse isso, inclusive, a gente ia ter uma conversa em off. A gente tem muitos planos, né? Muitos planos. Para a É. banda. Eu sinto muito orgulho de estar junto com vocês, né? Nessa caminhada. Pergunto, tu é da banda? Sim, eu sou da banda, óbvio, A né? Ah, Dirce sou da banda. é membro, é um membro ativo do Rosas. É, Você que já foi numa palestra show do Rosas com a Dirce Becker Delvin, você vai se identificar muito com esse bate-papo desse Pô de Rosas, porque nas palestras, interessante que você não comentou nenhuma história aqui nas palestras shows. A Dirce comenta muito sobre história de vida vivida, que ela viveu, que ela vive.
E aqui você não comentou nada das histórias que você comenta na palestra, para ver o tamanho de arsenal de informação que você tem guardado, né? Que você tem bala na agulha para dar nas palestras. Mas a gente faz essa parceria muito bem. É, Esse Pô de Rosas aqui é gravado, pois hoje, segunda-feira, nós estamos na estrada. E hoje, aqui quando gravamos esse Pô de Rosas, antes de gravá-lo, nós fizemos uma palestra show na cidade de Coqueiro Baixo, isso, Coqueiro que foi Baixo. muito Um beijo para legal. todo mundo de Coqueiro E Baixo. daí Foi na lindo. vinda de Coqueiro Baixo, passamos aqui e gravamos esse Pô de Rosas para vocês. Mas onde eu quero chegar? A Dilce, nossa parceira, nessa proposta de você levar até as pessoas um bate-papo, um debate misturado com música boa, Com arte. com arte, com pensamento, É. com pensamento até no sentido de pensar em voz alta, pensar o que a alma pensa, o que o coração pensa, né? Eu penso de tudo isso, como o Nando já disse antes, tu falaste, a gente conversa muito nas viagens e penso que a gente faz tantas construções juntos. Hoje eu dizia que acredito imensamente na força do universo, nessa energia que é a vida, que é o mundo, e também no poder da intuição, no poder da oração, no poder do pensamento, no poder da palavra. Vejam só, posso contar ainda como a gente se conheceu? Deve, deve. Eu nunca tinha falado com o Nando Rosa, nunca tinha falado contigo, Não né, Nando? tínhamos conversado Nunca pessoalmente, tinha é. te visto de perto, talvez vi de longe algumas vezes, fiquei encabulada e, como se diz, piquei a mula. Não, fiquei a mula, essa É do meu tipo tempo. assim, olhei, assim, aquele cara esquisitão, assim. E às vezes eu comentava alguma coisa do teu trabalho. E tu respondias, eu já ficava toda faceira, né? Pô, o cara viu minha mensagem, né? Viu que eu escrevi com tantas mensagens, me achava importantíssima, né? Olha só. E aí, na Rádio Independente, na época da pandemia, a Rádio Independente mudou a programação, digamos, ampliou com novos programas, e teve um período para a gente fazer essa reformatação da programação, porque as pessoas iriam estar mais em casa e a rádio se propôs a ser essa companhia durante mais tempo, né, com mais programação. E aí me propuseram num sábado que eu fizesse um programa de rádio. Eu sempre falava que eu gostaria de fazer um programa que tivesse música, que falasse sobre questões da vida humana, um programa mais reflexivo, que pensasse e tal. E aí o Ricardo Sander, que é o coordenador de jornalismo do Grupo Independente, da Rádio Independente, me falou, me escreveu, na verdade, dizendo, olha, Dias, tu queres fazer o programa, isso era sábado, mas tu tens uma semana para organizar esse programa. Na segunda, não na seguinte, na outra vai ter que estar no ar. Não vai ter ensaio, não vai ter gravação de programa piloto, porque a ideia é sempre a gente grava um piloto, que é aquele programa que a gente grava e vai Dá uma ajustando, analisada. né? Não vai dar, não dá tempo. É Tu jogo, vai entrar no ar naquela nem tem segunda. treino, é jogo. Eu já fazia um programa com a Ivete, tinha um quadro com a doutora Ivete Kist chamado Prazer em Conhecer, onde a gente debatia livros, vivências. A Ivete Kist foi uma grande pessoa que também tive a bênção de encontrar na A vida. Ivete é Beijo incrível, para é. ti, Ivete. E Queridona. eu fazia esse quadro com ela, pensei, bom, vou convidar a doutora Ivete, sem dúvida. Por tantas e tantas coisas a gente tem afinidade, ela tem uma caminhada intelectual belíssima, é um baita ser humano, vou adorar estar com ela toda semana, mas preciso ter mais alguém comigo. E eu deitei naquela noite, naquele sábado, e eu rezei, eu pensei, eu dizia que eu tenha uma iluminação durante a noite, que eu me acorde amanhã pensando em alguém. Eu dizia, meu Deus, me inspira, que eu encontre uma baita pessoa, alguém que pode estar comigo, enfim, alguém que esteja comigo nessa jornada. E de madrugada, olha, de madrugada, eu abri os olhos, eu enxerguei o rosto do Nando Rosa com a E bandana. levou um cagaço. Não, tô brincando. E como eu sou uma pessoa que escuto muito minha intuição, talvez tenha me ajudado isso ao longo da vida, de escutar a Ah, intuição, de escutar aquela vozinha interior. Eu acho que eu tenho isso bem apurado.
e me ajuda muito. Me ajudou muito ao longo da vida, que a gente desenvolve, todo ser humano tem intuição, É. mas a gente precisa escutar. E eu entendi que aquilo era um sinal. De manhã cedo, eu escrevi. O que que eu fiz, Nando? Tu me escreveu, acho que foi no Facebook e no Instagram, no Facebook, eu acho. Facebook. E eu raramente, olha esse detalhe Era disso. domingo de manhã cedo. Domingo de manhã de pandemia, maio de 2020, segundo mês de pandemia, todo mundo louco, arrebentado. E eu acordei aqui onde hoje é a sede do Rosas, fui pro celular e raramente eu vejo o Facebook. O Facebook é uma ferramenta que eu uso pouco, eu uso para o Rosas, para eu, Nando Rosa, meu perfil pessoal. Eu acho que eu estou mais de um ano sem responder, eu não entro no Facebook pessoal meu. E eu já tinha esse hábito naquela época e eu não entrava. Naquele domingo de manhã, eu entrei no Facebook e pensei, nossa, eu tô há tempo sem ver as conversas do Facebook, que feio, deixa eu ver se eu não deixei ninguém na mão. E tô respondendo e uma das primeiras perguntas, ou bate-papo que tinha ali, era sua, era sua. Eu escrevi algo assim, Nando. Eu tenho um programa de rádio que vai ao ar na próxima segunda. Quero conversar contigo sobre isso porque eu tive uma visão na noite passada. Me passa teu WhatsApp. E poderia eu ser uma fã muito, digamos, ter criado um cenário, né? Não sei. Fiquei pensando em tu, de fato, me deste teu WhatsApp. A gente começou a conversar. Segunda-feira aparece o Nando lá na rádio. Eu toda encabulado, nunca tinha visto esse cara, imagina. Eu lembro, tu todo de roupa preta, cheia Meu das correntes, Deus! assim, meu Deus Da do onde céu. veio esse ser humano? Não, não, né? Todo artista. Eu gosto muito de arte, então, todo estiloso. E aí eu falei do programa, aí tu disse, topo. Bora, vamos lá. Aí a gente pensou sobre isso, já tinha o nome do programa Sala de Espera, porque eu pensei muito assim, que eu queria pensar num lugar onde as pessoas conversam, mas não necessariamente seja um lugar onde alguém ensina, onde tem um saber, digamos, posto, onde as pessoas trocam ideias. Bata um papo. Mas uma conversa séria, né? Uma conversa, claro, com fundamentação, com Séria, mas ao mesmo responsabilidade. tempo leve também de se Isso, ouvir. tipo numa sala de espera, onde tu conversa com uma pessoa, conversa com outra, tu vai para casa, fica pensando, nossa, a pessoa falou aquilo, ou tu até ri, ou tu deseja boas coisas, ou tu passa uma receita para o outro, ou tu conta alguma situação. Então, sala de espera, né? E aí, eu lembro bem, Nando, que a gente pensou qual o primeiro tema que a gente vai abordar, porque a gente pensou, vamos toda segunda abordar um tema. E nós falamos, depois com a doutora Ivete também, numa reunião, gratidão. Gratidão. E naquela semana tu fizeste a música Eu Obrigado. fiz a música Obrigado pensando no primeiro programa, né? É, Eu pensei, vou tentar fazer uma música por semana, ilusão, isso não consegui fazer nunca. Mas para a primeira semana, o primeiro programa, eu consegui fazer a música Obrigado. é, Cada queda tem um preço, fortalece Nesse o o perdedor. perdedor, Cada da história história um um recomeço, recomeço, na na batalha batalha ou e no no amor. amor. E assim Sim, vamos vamos em frente, plantando indo para para colher colher e e cantando cantando para para agradecer. agradecer. Obrigado Obrigado de de coração coração, por cada cada flor flor ou ou cada cada pedra pedra em no meu meu caminho. caminho. Obrigado, Obrigado, agradeço agradeço enfim. enfim. Obrigado Obrigado por por cuidar cuidar de de mim. E mim. daí começou Obrigada Sala de por cuidar de mim. Espera. Hoje até cantei com o Nando A Dirce tinha. Rosa. Conta você, Dirce, que você tem um quadro de sonhos do ano para realizar. Conta aí. Eu penso que os sonhos, tu tem que ter muitos sonhos. Mário Quintana diz: seus sonhos são inatingíveis, não é motivo para não querê-los, que tristes seriam os caminhos sem a presença distante das estrelas, então sonha. E eu penso que os sonhos ficam mais potentes se a gente escreve eles. Então, no meu quarto, eu tenho um quadro branco onde eu coloco meus sonhos. No alto estão os quase impossíveis. Aqueles um pouquinho mais longe, mas estão ali. É possível. Se o homem foi para a Lua, tu podes conseguir tantas coisas, não é É. quase impossíveis, mas sonhos. Sonhos. Abaixo tem os sonhos que dependem bastante do meu esforço. E nesse sonho escrevi que em 2023 eu gostaria de cantar uma música
com a Banda Rosas durante um show. Bom, eu não sei cantar, Nando, não sou uma cantora, eu penso que não tenho ouvido musical apurado, se eu tenho o dom da escrita, tenho sim, eu sei disso, mas talvez para música não, mas eu acho tão lindo cantar, É. eu acho tão lindo cantar, parece que as pessoas são pássaros num palco, e aí comecei a fazer aula de canto, né, ao longo do ano. E hoje foi a primeira vez, então, que eu cantei junto com Nando Rosa. Risca o sonho lá do quadro que hoje está Mas, concretizado. claro, na tua grandiosidade de ser aquela pessoa que está comigo, e eu fui cantando. Obrigada por realizar esse sonho e me dar essa oportunidade. Obrigada, Banda Rosas, porque os rapazes todos vibraram comigo, né? Sim, sim. Sabendo disso, né? A vida também é ajudar o outro a realizar o seu Claro, a sonho. Dirce falou, mas o que é que para nós, como é do nosso cotidiano, é da nossa profissão, cantar, se apresentar, parece ser algo corriqueiro, mas como Sim. você falou, para quem nunca cantou num palco Com profissional, microfone com ao microfone, lado com de um plateia, com a artista banda junto, como Nando Rosa, gente, olha só. é, Ah, vamos combinar que eu tô, né? daí a Eu Dirce, tô acontecendo, né, daí a Dirce falou, Nando? bah, eu tô tendo aula de canto para um dia cantar com vocês. Eu achei que era uma brincadeira da Dirce, mas quando eu vi que era sério, falei, que sério, Dirce? Não, mas vamos solucionar isso logo. E daí a Dirce escolheu aquela música do Roupa Nova, né? No Trem Azul. Seguindo no trem azul. Seguindo no Trem Trem Azul. azul, E daí hoje à tarde, né? Que o confessar, programa é gravado, né? Hoje é sem medo quinta-feira. de mentir. Essa aí. Que em você Você encontrei encontrei inspiração inspiração para para escrever. escrever. A Dirce escolheu essa música para ensaiar. O Gil deu uma tirada nela nos teclados na hora ali mesmo. O Gil é um baita instrumentista. É, Na hora mesmo ele achou as notas do piano. E deu. A Dirce realizou esse sonho, tá? Essa conta tá paga para esse ano. obrigada, Imagina, obrigada, a gente obrigada, agradece. obrigada. Gente, conversei com a Dirce. Agora que ela falou que eu pedi o que a Dirce quer estar fazendo daqui a 10 anos, ela falou com o Rosas. Então tá aprovado aqui agora. Ela documentou que ela quer estar com a gente. É, Vocês são provas vivas disso. eu gosto de viver, eu quero viver, não sei, eu estou disposta a viver o que a vida vai me mostrar e é isso. Quero viajar, eu gosto de viajar, penso que tem muitos planos, né, nesse sentido de viajar, sim. É isso, ter saúde, mas enfim, essas coisas que eu penso que o ser humano sonha de estar com sua família, mas quero ter esse lugar da arte que eu falo quando falo da Banda Rosas, porque acredito que isso é transcendência também, esse lugar. É verdade. E aí eu sou grata à Banda Rosas que me deu esse espaço, me acolheu nesse sentido, porque eu sempre gostei muito de música, de arte, de criação. Eu penso que fazer palestra show que a gente faz juntos ali no palco é também um momento de arte, Muito, né? muito. E é lindo. Eu penso que estava escrito nas estrelas que a gente deveria se conhecer, Nando. Exato. Né? Eu tenho a idade da mãe do Nando, vejam só. Verdade, verdade. Mas que lindo a gente se encontrar na vida. Sim, é verdade. Em prol de propósitos positivos, Quando eu digo que legais. tenho a idade da mãe do Nando, vê só, ele era um piá e eu já era uma senhora feita, né? Sim, que legal. E a vida digamos, nos encontrou. Para estarmos juntos em projetos É legais. verdade. Feliz de ter você com a gente. Obrigada, Toda obrigada. segunda-feira, né, Dirce, das 7 às 8, tem sala de espera na Rádio Independente, onde Isso. une-se a nós a Ivete Kist, que é fantástica. Com perdão da palavra, Ivete, você é foda. A É Ivete é verdade. fantástica, formidável, incrível. Quando a gente Amamos. ficar grande, a gente quer ficar como ela também, Por né? aí, esse é o caminho. Um beijo para cada um de vocês que esteve conosco. Obrigada, obrigada. E até logo. Semana que vem tem mais Pô de Rosas, 8h30 da noite, aqui no nosso canal do YouTube e Facebook. Beijo, gente, muita Beijo! luz! Boa semana!